Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Oliveira, como vocês já sabem, no primeiro vídeo eu me apresentei para vocês e hoje eu quero explicar para vocês a diferença que existe dentro do próprio Karatê. Eu vou pegar três federações muito grandes, três escolas muito importantes, para a gente poder destrinchar um pouco a diferença que existe na forma de competir, na forma de lutar, para vocês poderem ter noção do que é o que dentro do Karatê. Eu vou falar um pouquinho sobre o Kyokushinkai, a WKF e a JKA. Eu espero que vocês gostem. Das três principais federações a gente tem a JKA, que ela é mais focada no estilo tradicionalista de Karatê. Ela trabalha muito aquele conceito do Riken Hisatsu, que é um golpe único. Depois a gente tem a WKF, que ela é bem totalmente esportizada, ela é totalmente atleticista. É a federação, digamos assim, do Karatê mais conhecido por aí, é o que você mais consegue ver. Tem até algumas confusões que o pessoal confunde de onde é o que. E tem a Kyokushinkai. A Kyokushinkai é o karatê de contato pleno, só que as suas regras diferem de uma federação para outra. Então você pode perceber que algumas coisas, algumas técnicas podem variar de uma federação para outra. Então a gente tem dentro da WKF um karatê de semi-contato. Você pode perceber que uma das características que você vai perceber nisso é a presença das luvas de cores, né? Luva vermelha, luva azul, dependendo do lado que o oponente estiver usando. Aka o vermelho, azul AO. Isso antigamente, né, era AO e Shiro, mas isso faz muitos anos mesmo. E aí nesse conjunto de proteções que as pessoas usam na WKF, tem o colete e a caneleira e a sapatilha. A faixa é só para identificação, a faixa não tem nenhuma representação para proteção. E protetor bucal, muito importante, né? Não o cara perde o dente. As outras federações de karatê, por outro lado, por exemplo, a JKA, dificilmente você vai ver algum tipo de proteção a mais além das luvas brancas e protetor bucal. Enquanto o Kyokushinkai, talvez no máximo uma coquilha para evitar algum acidente na parte genital. Mas fora isso, não tem nenhum tipo de proteção que o atleta use. Já vi atletas de Kyokushinkai competindo com proteção no infantil e tudo mais, mas estou falando categoria adulto. Tanto que eu só vou falar nesse vídeo sobre as categorias de adultos no Karatê. Não vou focar nas categorias mais infantis, de base e tudo mais, porque até mesmo na JKA, na WKF, algumas categorias infantis ou juvenis possuem capacete, mas não é o foco desse vídeo, não é o objetivo da gente falar disso agora. O que a gente tem sobre a JKA como forma de pontuar, forma de pontuação, como são avaliadas as técnicas, né? É permitido, né, o golpe no rosto, mas você não pode mover a cabeça do oponente. O contato ele é controlado. Você tem aquele skin out e tudo mais. Então, evita-se um golpe tão potente, tão forte. Claro que acontece de ter um contato mais forte, mais duro e o seu oponente acaba caindo, acaba se machucando. Ele não é um esporte de contato, então mesmo sendo semi-contato, esse tipo de coisa acontece. O Ippon é o golpe perfeito, é o que você busca para finalizar a luta. E se você atinge o Ippon, atinge um golpe perfeito, limpo, você finaliza a luta. Se não, caso contrário, você atinge um Wazari, que é o golpe quase perfeito, mas para você finalizar a luta precisa de 2 Wazari. Agora, quando a gente vai para falar sobre WKF, a gente atinge um sistema um pouco mais complexo de avaliação, porque a WKF ela tem o Yuko, Wazari e Pon. Yuko é 1 ponto, Wazari 2 pontos e Pon 3 pontos. Vocês vão perceber que eu não consigo esticar muito bem esse dedo aqui, que esse dedo aqui tá quebrado, então eu tenho... e tô treinando mesmo assim, comparado um dedo com o outro. Vocês conseguem perceber que esse aqui tá mais inchado. Eu tive uma fratura treinando, então aconteceu isso. Mas o que acontece? Você tem um sistema de avaliação um pouco mais complexo, um pouco diferente, um pouco mudado em relação aos dois. O Yuko é um soco à altura do corpo, rosto e tudo mais. Rola também aquele skin touch, que é o toque de pele. Você controla a força. Tanto que os memes que vocês zoam tanto sobre karatê, sobre o cara não poder machucar, sobre não sei o que, a maioria deles vem da WKF.
A ideia desse tipo de combate, esse tipo de esporte, esse tipo de modalidade é justamente pontuação. Então não é nocaute, não busca-se nocaute, não busca-se... Claro que kickboxing, muay thai, boxe, todos os outros lutas striking, elas têm um sistema de pontuação, elas podem pontuar também, mas difere do karatê. Do karatê WKF, ele tem, WKF, ele tem um sistema de pontuação próprio, ele tem uma forma de avaliação própria. Para você encerrar a luta de uma vez, você tem que abrir, no caso, 8 pontos de vantagem. Geralmente isso é um pouco mais complicado, ainda mais porque você precisa pontuar, digamos assim, estar 8 pontos à frente do seu oponente. Seria fácil, sei lá, você aplicar 2 ippon, 2 chutes na cabeça e um wazari, que é um chute no corpo. Sim, você teria 3, 3, 2. É possível, mas aí tem aquela questão do seu oponente também não tá lá morto, não tá lá sem fazer nada. Ele vai revidar o golpe. Nessa que ele revida o golpe, ele acaba com essa tua vantagem de 8 pontos, né? As punições dentro desse estilo, geralmente, dessa forma de avaliação, tem punição por excesso de força, tem punição de jogai, saída de tatame, e, digamos assim, falta de combatividade também, obviamente, também gera punição, e assim por diante. Então a gente chegou no Kyokushinkai. O Kyokushinkai é um pouco totalmente diferente do que a gente viu até agora. O Kyokushinkai é totalmente contato. Você precisa incapacitar o seu oponente pelo menos por 5 segundos para ele não poder voltar à luta. Então isso seria o ippon dentro do Kyokushin, do karatê de contato. Mas tem um porém, não é válido golpes no rosto, skin out na face não é permitido. Chutes no rosto são aceitos, você pode acertar, mas o punho na face não acontece. Uma particularidade muito interessante do Kyokushin, eles têm alguns golpes que eu não vejo sendo aplicados em outras modalidades de karatê, em outros estilos. Não quer dizer que o atleta não saiba aplicá-lo, não saiba fazê-lo, mas isso tem mais a ver com o estilo Kyokushin. Eles já utilizam disso, que é aquele do Mawashi Kaitengeri, o Toshi Mawashi Geri, que seria o Brazilian Kick, né? E Kakato Otoshi Geri, que é um chute vindo de cima. No kickboxing o pessoal chama de cobertura. Essas variações são bem interessantes, são golpes muito legais de se assistir sendo aplicados. Entendeu? Principalmente do Mawashi Kaitengeri, quando esse golpe pega, geralmente quando pega bem feito, você tem ou você ganha um wazari, você incapacita o oponente por alguns instantes, ele levanta de volta, ou você ganha mesmo um ippon, o cara não volta pra luta. Uma das coisas que a gente consegue perceber dessa brincadeira toda, dessa nossa conversa, é que todo estilo de karatê, toda a modalidade de esporte no karatê, de competição, ele traz contigo uma cultura diferente dos demais. Ele tem uma cultura, ele tem uma história, ele tem um desenvolvimento diferente, totalmente diferente. Tanto que o Kyokushin, ele não nasceu como ele é hoje. O JKA não nasceu como ela é hoje, né? O WKF também não nasceu como ele é hoje. Foi necessário um processo de aprendizado, tanto dos mestres também, dos participantes, avaliando o que é melhor para aquela modalidade, para aquele esporte, ou até mesmo decisões ruins também. Não dá para dizer que todas as decisões pelo menos minha visão, Guilherme falando aqui, eu não posso virar para vocês e dizer que todas as decisões tomadas dentro da WKF, JKA ou Kyokushinkai foram decisões perfeitas que somente levaram o esporte ao mais alto nível, ou a modalidade. É necessário entender que eles também podem ter errado em algum momento e retrocedido em alguma coisa. Por exemplo,
Uma das coisas que eu percebo que hoje a JK não, a WKF está modificando no seu sistema de regras, ela exige agora a manutenção do Zanshin depois de você desferir um golpe ou aplicar um golpe no seu oponente, para aquele golpe poder ser válido. Você não pode agir como tem sido feito por muitos atletas, que é sair comemorando depois do golpe aplicado, como se fosse uma forma, muitos atletas fazem isso, infelizmente, como se fosse uma forma de mostrar para o árbitro de que você pontuou, que você aplicou aquele golpe, para o árbitro ver e encerrar, ou encerrar não, parar aquela luta e te dar a pontuação. Eu considero isso uma atitude que aos poucos mina a marcialidade da modalidade. Você prejudica o combate e a forma como ele tem que ser mais fluido. Eu, particularmente, acredito que a WKF mesmo poderia introduzir uma modalidade que fosse um pouco mais combativa, com mais contato. Não necessariamente, não precisa ser uma cópia do Kyokushinkai, não precisa ser uma variante disso, nem exatamente copiar 100% do que a JK faz hoje. Mas talvez no futuro seja necessário a gente introduzir modalidades dentro da própria competição com regras diferentes, com conjunto de regras diferentes e sistema de pontuação diferente e um pouco mais de contato. Tanto que essa iniciativa ela está sendo tomada em alguns lugares já, né? A gente tem o Sensei Paulo Afonso, no Belém do Pará, que desenvolveu no Brasil um torneio chamado Karate Legends, é muito interessante. A gente tem ex-combatentes do Karate Combat, se não me engano, o Bruno Assis. Ele desenvolveu o Karate Extreme, que ele tem o próprio sistema de pontuação e é contato pleno e está aberto para quem quiser lutar. Eu considero que a WKF ela deu uma retrocedida no seu conjunto de regras. Ela tem trago de voltas a algumas práticas mais antigas, como elas eram feitas, como elas eram trabalhadas. A questão do golpear e comemorar é uma coisa relativamente recente. A contenção do Kiai, o Kiai não poder ser mais tão longo quando ele estava sendo, entende? Tipo, para tentar demonstrar pro árbitro, para quem estivesse assistindo, que aquele golpe pontuou, que o cara fez o ponto. Eu acho que isso prejudica. Eu acho. Aqui agora é um achismo meu, né, particularmente. Só que é questão de ver, questão de esperar e ver o que vai acontecer, né, dentro das modalidades de combate. Porque o Kyokushinkai, não sei o que eles poderiam mexer ali. Eu acho bem interessante a forma como eles fazem o combate. Eu não vejo eles migrando muito para outros lugares. Vejo eles seguindo para kickbox e tal. Tivemos muitos brasileiros ainda que foram do Kyokushin pro kickbox. A gente tem um recente que ainda está em atividade, está lutando bastante, que é o Dom Beretta, morando em Portugal. O cara luta muito, ele tá lutando no kickbox, só que a raiz dele, a origem dele principal é o karatê, ele aprendeu com o pai dele. Cara, ele tem uma história muito interessante. De verdade, o cara trabalha em fábrica. Se você estiver vendo esse vídeo e quiser assistir sobre alguém que está nativa, lutando hoje, e tem um background muito legal, é o Vinícius Beretta. Agora, tirando ele, a gente tem na história tem Francisco Filho, Everton Teixeira. Cara, tem muita gente. O Brasil é um celeiro muito bom de lutadores. A gente desenvolve bastante gente legal. Agora, uma das questões mais interessantes é que em relação ao JKA e lutadores da JKA que lutaram em outros lugares, a gente tem o próprio Lyoto Machida, que a gente fala bastante do Lyoto quando lembra de Karatê no MMA, no Karatê no contato e tudo mais. O Lyoto, ele, até onde eu sei, o pai dele é representante também da JKA aqui no Brasil. Né? É um dos representantes da JKA. A JKA é um pouco mais tradicionalista, ela, né, é muito Shotokan, muito forte por lá. Então, porque tem uma diferença entre o Karatê, uma pequena diferença entre o Karatê okinawano e o Karatê japonês.
né? No Japão, o Shotokan é muito mais disseminado, por causa que o Gishin Funakoshi foi para lá, fundou a base do Karatê por lá e desenvolveu todo por lá. Tanto que você vê algumas diferenças dentro dos katas, dos kihons, a forma como eles são avaliados. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Isso aí eu vou deixar para o futuro, eu falo sobre isso. Mas o ponto principal aqui é que, apesar de todas as diferenças, na minha visão, todos são karatê. Cada um só escolheu como o seu caminho tivesse que ir. É como se fosse a mesma árvore, a mesma raiz, só que os seus galhos crescem de formas desiguais e os seus frutos são diferentes. Você percebe que todos eles têm uma origem parecida, similar, de um cara que aprendeu com outro cara, que trouxe para outro cara, que desenvolveu de outra forma, e isso é interessante. É só perceber o caminho que cada um tomou e para onde cada um foi. Uma das coisas que eu considero que moldou muito o caminho do Kyokushinkai foi o cruzamento dele. Cruzamento, eu digo, quando o caminho dele se cruzou com o Muay Thai. Quando eles tiveram a oportunidade de trocar porrada com os caras de lá. Aquilo pra mim foi digamos assim, eu acho que foi um momento, porque foi a única escola, a única federação que decidiu responder o desafio dos caras do Muay Thai. Eles foram responder e falaram assim, não, peraí, a gente vai lá, a gente vai lutar lá e vai ver o que acontece. E isso foi algo que eu acredito que tenha trago para eles algo a mais naquele momento. Eles se readaptaram mais uma vez, eles evoluíram mais uma vez através desse cruzamento. Tanto que mesmo o karatê na sua origem, ele já vem de cruzamento de outras coisas, de cruzando o caminho com outras modalidades e outras técnicas para poder formar o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um fenômeno de um karatê muito difundido, muito evoluído ao longo do mundo. Milhares de praticantes do mundo inteiro, né? Isso em sei lá quantos países, certo? É um fenômeno muito interessante. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido chegar onde eu queria chegar para mostrar para vocês que apesar das diferenças, todo karatê é karatê, obviamente, só que cada um seguiu um caminho diferente, como eu estava falando antes. São os galhos da mesma árvore que floresceram em direções diferentes, entendeu? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. É isso, se inscreva no canal e dá joinha. Se você tem algum amigo que queira mandar esse vídeo, que isso vai trazer alguma informação interessante para vocês, pode mandar. Muito obrigado e até já.